Oi, quarto ano, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de história, né, sobre os povos formadores do Brasil. Então, para isso, peguem a apostila de história de vocês e abram na página 12, tá? E vamos lá! Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar então um pouco sobre os povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Então, nós estamos falando aí dos portugueses, tá bom, pessoal? Os europeus, os primeiros europeus que vieram para o nosso território foi no dia 22 de abril de 1500 e logo assim que eles chegaram em nossas terras, eles deram o nome de Ilha de Vera Cruz, porque eles acreditavam que o nosso território era uma ilha. Só que com o passar do tempo, né, eles perceberam que não se tratava de uma ilha, e sim de um território muito grande aí que eles teriam para explorar. E aí, né, depois de um tempo, eles foram pensando em outros nomes, então eles chamaram de Pindorama, que, como a gente já estudou, é um nome indígena, né? E depois, posteriormente, com o passar do tempo, chegou a se chamar Brasil, devido ao pau-brasil, aquela árvore que nós estudamos também nas aulas anteriores, tá bom? Mas onde esses portugueses, eles habitavam no nosso território naquela época, né? Então, eles ficavam ali mais pelo litoral, porque era um lugar mais fácil deles viverem, deles voltarem para as caravelas, voltarem para Portugal, e também era uma maneira deles controlarem as invasões que poderiam acontecer, tá, de outras pessoas que viessem, né, em outros barcos, outras caravelas, para tentar explorar aquele território onde eles estavam. Então, era uma maneira de proteger esse território e também, né, de proteger a colônia que eles viriam a criar, né, que eles criariam posteriormente depois no nosso país. Aí na página 12 nós temos o desenho de uma caravela, tá bom? Observem que nas velas dessas caravelas existe o desenho de uma cruz, e essa cruz ela é conhecida como a cruz de Malta, tá? E ela simboliza a Igreja Católica. Tá? Naquela época, os reis europeus eles eram bem católicos, tá? Bem religiosos. E aqui tem uma curiosidade, né, que está falando sobre o açúcar, que ele era muito valorizado na Europa, tá? Que os portugueses eles descobriram, né, que o clima do Brasil era propício para o plantio dessa cana de açúcar. E uma coisa muito legal de vocês saberem é que o açúcar ele foi uma das coisas que ajudou a desenvolver o nosso território, tá? Vinham pessoas, vinham imigrantes para trabalhar para produzir esse açúcar, tá? Para produzir essa cana de açúcar. Foi uma das coisas que ajudou a desenvolver o nosso território. Posteriormente, primeiro foi o açúcar, mas depois, né, veio o café, que fez mesmo desenvolver ainda mais o nosso país, tá bom? E aí, né, o pau-brasil, que foi uma coisa que nós conversamos nas nossas últimas aulas, que foi tão importante para o nome do nosso país, né, Brasil, que vem da brasa, da cor avermelhada, também foi muito importante para os portugueses. Os portugueses, eles descobriram essa árvore aqui no nosso território, os indígenas cortavam essa árvore para os portugueses em um trabalho forçado por eles, né? E então os portugueses levavam essa árvore, essa madeira para Portugal. Mas quais eram os motivos, né, que fizeram esses portugueses se interessarem tanto por essa árvore? É isso que nós vamos ver aqui, ó. Bom, a tinta, né, extraída do pau-brasil era utilizada para tingir as roupas, que dava essa pigmentação avermelhada, nessa cor vermelha, nas roupas, né, desses europeus. E o vermelho, ele era uma cor que simbolizava riqueza e poder, tá bom? E também outra coisa que eles utilizavam, né, era a madeira dessa árvore, que era de boa qualidade e era utilizada para construir embarcações e móveis, tá bom? Hoje nós temos corantes, né, para tingir roupas, técnicas modernas para fabricação e tingimento dessas roupas, mas antigamente, naquela época, para obter a tinta vermelha era preciso transformar a madeira em serragem, mergulhar em água fervente e depois peneirar essa mistura, tá bom?
E para tingir o tecido era necessário deixá-lo de molho no vinagre, enxaguá-lo com água e então colocá-lo em um grande recipiente com tinta vermelha, mexendo cuidadosamente sem deixar ferver. E aqui tem uma imagem que está ilustrando como que era, né, o processo desse tingimento da cor vermelha nas roupas. Todos esses produtos que eram feitos com o pau-brasil, como os tecidos vermelhos, que nós vemos hoje em dia, né, representados em obras, que esse tecido vermelho presente nos reis, nessas obras de arte, os móveis, as embarcações, eles eram vendidos por um preço muito alto na Europa. Então, era algo muito especial para os portugueses. Então, eles acabavam vendendo esses produtos, né, feitos a partir do pau-brasil para outros reinos. Um reino que comprava muito deles era o reino da França, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante da gente saber também. Virando aí na página 14, na seção Historiador, tem algumas atividades para vocês fazerem. Na questão 1, está pedindo aí para vocês lerem o trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, tá? Vocês vão ler com bastante atenção e responder as questões abaixo. Na questão A, está perguntando: qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Tem na carta, mas nós também já conversamos sobre isso, tá? Em nossas aulas. Então, tá bem facinho de vocês responderem. Questão B. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa, que querendo aproveitar, dá-se-a nela tudo, por causa das águas que tem. Então, essa frase aí, o que ela está querendo dizer, né? Ela está querendo dizer que Pero Vaz de Caminha observou à primeira vista que havia muito ouro no território, ou que Pero Vaz de Caminha observou que a terra era muito fértil e que nasceria tudo aquilo que nela fosse plantado. Então, vocês vão ler a frase, o que ela representar, né? O que ela significar, vocês vão marcar aí o quadradinho correto. C. Na questão C, vocês vão realizar uma pesquisa rápida na internet, tá? Então, vocês vão aí em um mapa pesquisar o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Então, vocês vão lá digitar na pesquisa onde está localizado o Monte Pascoal e vai registrar aqui o nome do estado que esse Monte Pascoal está, tá? A unidade federativa que ele está localizado. Aí na página 15 está pedindo, mas tem mais duas questões, né, para vocês responderem. Questão 2. Por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? Por que eles queriam, né, expandir para outros territórios, dominar outros territórios? Isso que eu quero que vocês respondam. E na questão 3, cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. Isso nós conversamos, hein, hoje ainda. Então, quais eram os motivos para a valorização desse pau-brasil na Europa, né? Para que eles utilizavam esse pau-brasil na Europa? Responda essas questões aí então para mim, tá bom? Nas páginas 14 e 15. Respondam aí, leiam com calma, questão 1, A, B e C, questão 2 e questão 3 da página 15, tá? Bom, quarto ano, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal para a Tia Lívia corrigir, tá bom? Beijão, Tia Lívia tá com muita saudade de todos vocês, tá bom? E até a próxima aula, tá? Tchau!